Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de movimento circular, né? Movimento circular, vamos estudá-lo para analisar as principais características desse tipo de movimento tão comum presente no nosso dia a dia. Desde os pneus de carro, ventiladores ou outros instrumentos do dia a dia, está presente o movimento circular. Então, nós vamos agora é, compartilhar nossa tela para que a gente acompanhe um pouco mais de movimento circular. Então, olha só, movimento circular é todo e qualquer movimento que ele consiga descrever voltas, tá certo? Como o próprio nome já indica, tá bom? Então, quais as principais características do movimento circular? Tem dois tipos de movimento circular. Tem um movimento circular com velocidade constante, isto é, esse objeto giraria com a mesma velocidade angular sempre, e tem um movimento circular variado. O movimento circular uniforme, velocidade constante, e movimento circular variado. Por exemplo, esse aqui é um tipo de movimento variado. Se a gente demorar um pouco, ele vai perdendo a velocidade, perceba que ele está perdendo a velocidade, e daqui a pouco ele vai cessar o movimento. Então está havendo uma variação desse movimento, tá bom? Muito bem. Mas antes de estudar o movimento, nós precisamos atentar para algumas características, alguns conceitos que aparecem. Primeiro deles aí, período. O que é o período? O período é o tempo para descrever uma volta completa. Por exemplo, pegando esse brinquedinho, se esse ponto sai daqui, der uma volta completa, quando ele voltar para cá, o tempo que gastou para que aconteça isso, nós vamos chamar isso de período, ok? Período, o tempo da volta completa. E o que é frequência? Frequência é o número de volta que ele dá num certo intervalo de tempo. Vamos imaginar que ele deu 30 voltas em um segundo. Então, isso é frequência. Então, repito. Período, tempo na volta completa. Frequência é o número de voltas num determinado intervalo de tempo. Se esse intervalo de tempo padrão for o segundo, por exemplo, essa frequência vai aparecer numa grandeza chamada hertz, tá certo? Mas se o tempo padrão que estivermos utilizando for um minuto, nós vamos chamar isso de RPM. A frequência vai aparecer em RPM, rotações por minuto, ok? Então, são situações cotidianas. O período do ponteiro das horas de um relógio. O ponteiro das horas do relógio é aquele menorzinho. Ele gasta quanto tempo para dar uma volta completa? Ele dá uma volta completa em torno dele mesmo, ou seja, em torno do eixo central, em 12 horas. Então, o período do ponteiro das horas de um relógio são o quê? Equivale a 12 horas. Ele dá duas voltas durante o dia, daí a questão dos 24 horas, tá bom? Então, esse 24 horas é o período. Se eu pegar, por exemplo, e perguntar para vocês qual é o período de rotação do planeta Terra, rotação em torno dela própria, é o quê? 24 horas. Agora, se eu pergunto qual é o período de translação do planeta Terra? Aproximadamente 365 dias, não é isso? Aproximadamente. Ok? Então, isto é período, tempo para dar uma volta completa. O número de volta que ele dá em um segundo ou em um minuto, isso nós chamamos de frequência, tá certo? E a relação matemática entre eles é o seguinte, ó, período é o inverso da frequência. Então a gente diz que período é 1 sobre F, assim como F é igual a 1 sobre T, tá bom? E aí existem as convenções. Por exemplo, se a frequência tiver em RPM, ou seja, rotações por minuto, eu quiser transformar para rotações por segundo, que é o Hertz, eu faço o quê? De RPM para Hertz, eu divido por 60. E de Hertz, se tiver em Hertz e quiser em RPM, eu multiplico por 60. Vamos lá, velocidade angular. O que é velocidade angular? Olha lá de novo. Ele tem uma velocidade de giro, uma velocidade angular. Agora eu vou ter uma outra velocidade de giro. Então, velocidade angular é o quanto mais rápido ele consegue girar, mais ou menos rápido, tá bom? Então, eu vou fazer uma análise olhando para cá direitinho. Veja só. Vamos imaginar esse ponto aqui A, tem um determinado intervalo de tempo aqui, eu vou chamar de TA. E ele
começa a mover no sentido anti-horário e vem para o ponto B aqui, ó, para B. Então, perceba que esse ponto aqui, ele andou uma certa distância, ΔS, que equivale a um certo ângulo aqui que eu estou chamando de θ. Então, a velocidade linear, a gente já sabe que é o quê? A distância que ele anda sobre o tempo. E o que seria essa velocidade angular? Seria o quê? O ângulo que ele andou, variou um certo ângulo, Δθ aqui, ó, num curto intervalo de tempo, ou num certo intervalo de tempo, de TA para TB, por exemplo, que eu coloquei ΔT. Então, isto é velocidade angular, comparando de novo velocidade linear e angular. A linear, você tem a distância sobre o tempo. E angular, você tem o quê? A variação do ângulo sobre a variação de tempo, ok? Agora, perceba o seguinte. Se esse ponto A, ele descreveu uma volta completa, ele andou uma distância, um ΔS, chamado de 2πr, né? O comprimento da circunferência, 2πr. Então, essa velocidade linear que estava ΔS sobre ΔT, ela pode ser escrita agora como sendo 2πr sobre ΔT. E a velocidade angular, como é que pode ser escrita agora? Olha, quando ela anda uma volta completa, quando esse ponto A descreve uma volta completa, ele andou um certo ângulo. Esse ângulo é o quê? 360 graus, que em termos de π radiano, fazendo a convenção rápida, você tem o quê? 2π. Ele descreve uma volta em 2π radiano. Então, a variação angular, olha aqui, ó, ela equivale a quem? A 2π. Olha, e o ΔT? O ΔT acontece um fato curioso. Falamos agora há pouquinho que o tempo para dar uma volta completa nós chamamos de período. Então, esse ΔT, como estou me referindo a uma volta completa, eu vou chamá-lo de período, certo? Agora veja, então a velocidade angular pode ser reescrita agora como sendo 2π sobre t, que é o período. Sendo que t é igual a 1 sobre f. Se você substituir esse 1 sobre f no lugar do t, nós vamos chegar, ó, a essa expressão, que velocidade angular pode ser escrita como sendo 2πf. Ok? Certo? E a unidade de velocidade angular chama-se radiano por segundo. Vamos analisar agora uma relação entre as duas velocidades. Falamos da velocidade linear de um lado, velocidade angular do outro, e agora nós vamos compará-las. Ou seja, encontrar uma relação, não compará-las, encontrar uma relação entre elas. A relação entre elas é o seguinte: nós tínhamos visto agora há pouquinho que velocidade linear, para uma volta completa, é 2π sobre t, ó, olha para cá, ó, 2π sobre ΔT vezes R. No lugar de ΔT, eu estou chamando de quem? De T, período, ok? Mas perceba que essa parte aqui que está no azul mais claro, 2π sobre T, ela é igual a quem, ó? É igual a isso aqui, ó. Olha, 2π sobre T é igual a quem? A velocidade angular. Esse ômega aqui, ou W, como queira. Então, vou escrever que a velocidade linear é o quê? W, que é a velocidade angular, certo? Vezes quem? Vezes o raio. Aqui nós encontramos uma velocidade, ou seja, uma relação entre velocidade angular e velocidade linear. Agora perceba o seguinte: essa velocidade linear, ela depende de quem? Do raio. A relação dela com a velocidade angular depende de quem? Do raio. Então, quanto maior for esse R aqui, maior é a velocidade linear. Certo isso? Vamos ver aqui nessa situação aqui, nessa simulação, tem uma joaninha aqui, vermelha, e um outro besouro aqui em verde. Vamos colocar esse objeto para girar. Perceba o seguinte, essa seta em verde aí, ela representa o quê? A velocidade linear, tá bom? Vou resetar aqui e vou fazer o seguinte. Deixa só a joaninha por enquanto. Deixa eu colocar ele aqui também. Pronto. Tá a joaninha nesse raio. Veja que daqui para cá é o raio até a joaninha. E daqui até aqui é o raio para esse besouro aqui na cor verde. Vamos analisar. Eita, foi muito rápido, foi muito rápido, foi muito rápido.
Pronto, já é o suficiente para perceber. Quem é que tem maior velocidade linear? Aí, a velocidade linear está sendo representada por esse vetor em verde. Perceba que quem tem maior velocidade linear é quem tem a maior distância daqui, ó, do centro até a extremidade. Portanto, é quem? Esse besouro aqui em verde. Isso está de acordo com o que, gente? Com o que nós falamos agora há pouquinho. Olha só, velocidade depende de quem? Da velocidade angular vezes o raio. Quanto maior for esse raio, maior é a velocidade linear. Por isso que é o besouro verde, olha, ele está mais distante do centro, ou seja, o raio dele do centro até ele é maior, consequentemente, ele terá maior velocidade linear, ok? Vamos aplicar isso, vamos fazer exemplos, ou seja, exercício que traga essa aplicação disso que nós comentamos. Olha só, o Sputnik foi o primeiro satélite artificial da Terra. Foi lançado pela União Soviética em 4 de outubro de 1957 na unidade de teste de foguetes da União Soviética, atualmente conhecida como Cosmódromo de Baikonur, alguma coisa aí da pronúncia, no deserto próximo a Tiuretan, no Cazaquistão. O programa que o lançou chamou-se de Sputnik. O Sputnik era uma esfera de aproximadamente 58,5 centímetros e pesava 83,6 kg. A função básica do satélite era transmitir um sinal de rádio BIP que podia ser sintonizado por qualquer radioamador. O Sputnik levava aproximadamente 120 minutos, olha, 120 minutos, deixa eu destacar aqui em vermelho, 120 minutos, para dar uma volta completa. Pessoal, o tempo para dar uma volta completa, nós estamos chamando isso de período. Então, o período de revolução do satélite é 120 o quê? Minutos em torno da Terra, em movimento periódico. Com base no que foi descrito anteriormente, calcule o período em segundos. Pronto, está aqui o período em minutos. Para converter em segundos, eu vou fazer o quê? Multiplica isto aqui por 60, vou ter o quê? 7.200 segundos. Está respondida a letra A. Ele pediu o período em segundos. E agora ele quer a frequência em hertz. Hertz é o quê? Hertz é rotações por segundo. Então, a frequência em hertz é 1 sobre o período. Isto é, esta frequência vai ser 1 por 7.200 Hz, certo? Consequentemente, acabamos de encontrar a resposta para o item B. Vamos analisar mais uma questão. A próxima questão ele vai dizer o seguinte: um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante, de modo tal que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem um diâmetro, atenção, ele forneceu o diâmetro do pneu é igual a 0,50 ou 0,5 metros. E é um medidor colocado em um deles, resiste uma frequência de 840 RPM. Então, esse pneu gira uma frequência de 840 rotações por minuto. A velocidade do automóvel então ele quer saber a velocidade do automóvel. Pessoal, começando pela o que foi questionado, velocidade vai ser quem? A velocidade angular vezes o raio. Então, é isso, vamos sair por aqui. Mas para que nós possamos encontrar essa velocidade aqui, ó, que é o que ele está pedindo, nós precisamos encontrar quem é a velocidade angular, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos descobrir quem é essa velocidade angular.
nós já sabemos que velocidade angular é 2π sobre t. Mas não temos t, temos a frequência. Então, vamos relacionar com a frequência. 2π f, porque se eu colocar 1 sobre f aqui, ó, o f sobe. Então, vai sair por aqui, ó, essa brincadeira toda. Ah, então eu posso escrever agora essa equação aqui, ó, colocar isto aqui, vai fornecer o seguinte, ó, que essa velocidade vai ser 2π f r. Pronto. Tá todas as letrinhas aí, vamos só substituir. E aí é comum as respostas aparecer em função de π, ó. Pode observar aqui, ó. Então não vai precisar a gente colocar o π 3,14. Coloca 2π do jeito que tá, certo? E aí vamos buscar a frequência. E aí aparece aqui, ó, em metros por segundo. Isso implica dizer que essa frequência tem que aparecer em hertz. Para que essa frequência apareça em hertz, eu vou dividir por quem? Por 60. Isso vai me fornecer o quê? 14 hertz. E isso aqui, que interessa é o raio e não o diâmetro. A gente sabe que o diâmetro é o dobro do raio, portanto, o raio vai ser igual a 0, metade de 0,5 é 0,25. Então, frequência já tem o que é 14 e aqui 0,25. Essa velocidade vai dar quanto, gente? Aí, esse produto 28 vezes 0,25 vai dar o quê? 7 π metros por segundo. 7 π metros por segundo. Resolvido mais uma questão, vamos continuar. E agora vamos analisar esse movimento angular sobre a ótica da cinemática, sobre o ponto, sobre aquelas duas partes do movimento, vamos chamar assim, os dois tipos de movimento, movimento uniforme e movimento variado. Então, movimento circular variado, tá bom? Ser variado tem a presença de uma aceleração. Essa aceleração, a gente sabe no linear, a gente sabe que lá no linear, a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. No angular, vou chamar aqui de alfa, essa velocidade angular, vai ser quem? A variação da velocidade angular dividido pelo tempo. Ou velocidade angular final menos a inicial dividido por ΔT, tá bom? Isto é a aceleração angular. Agora vamos analisar as equações do movimento. Gente, quando eu trato de movimento linear, no movimento linear variado, temos essas três equações. V igual a V inicial mais AT, S igual a S inicial mais V inicial T, mais AT ao quadrado sobre 2. E a equação Torricelli, V ao quadrado igual a V inicial ao quadrado mais 2A vezes ΔS. O que eu fiz aqui no movimento angular? Eu só adaptei as respectivas grandezas. Por exemplo, no lugar do V linear, a velocidade angular igual a velocidade angular inicial, mais a aceleração angular vezes o tempo. No lugar do espaço, eu chamei aqui de ângulo. O ângulo final igual ao ângulo inicial, mais velocidade angular vezes o tempo, mais a velocidade angular, a aceleração angular, perdão, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E a equação Torricelli fica escrita como velocidade angular ao quadrado igual a velocidade angular inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do ângulo. Tá bom? Então, cabe uma outra observação seguinte. Existe uma relação entre a aceleração linear e a aceleração angular. E a relação é a seguinte. Velocidade linear é angular vezes o raio. Se eu dividir os dois membros aqui dessa equação por t, fico V igual a V sobre ΔT, e a velocidade angular dividido por ΔT vezes o raio. Ora, V sobre ΔT é quem? Olha, a aceleração. Então, isso aqui é a aceleração o quê? Linear, igual. Velocidade angular sobre ΔT é a velocidade, ou a aceleração, perdão, angular. Portanto, eu tenho uma relação entre a aceleração linear, que é o Azinho, é igual à aceleração angular vezes o raio. Tá bom? E aqui a legenda do que a gente já sabe, quem é V velocidade e assim por diante. A aceleração, ΔS é a variação do espaço, T é tempo.
O W aqui, velocidade angular, o ômega, velocidade, aceleração angular, o delta θ, variação angular e o T de tempo. Só que no movimento circular existe uma força que aponta para o centro da circunferência. Olha só essa joaninha aqui. Percebe essa seta na cor rosa? Essa seta está apontando para o centro da circunferência. Isto é aceleração centrípeta. Todo movimento circular tem uma aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta é o quê? V ao quadrado sobre R. Só que V linear. Se eu substituir esse V linear pelo V, pela velocidade angular, eu vou fazer o seguinte, no lugar de V linear, eu vou escrever velocidade angular vezes o raio. Só que está ao quadrado, vou levar ambos ao quadrado. Isso ao quadrado, vezes isso ao quadrado, sobre R. Esse quadrado cai com esse R aqui. Então, a aceleração centrípeta pode ser escrito como sendo velocidade angular ao quadrado vezes raio. Vamos fazer mais um exercício de aplicação. Então, vamos lá, olha só. O problema diz o seguinte, um motorzinho de dentista gira com a frequência de 12.000 Hz. Então, isso aqui é uma frequência que o motorzinho gira. 2.000 Hz. Até a broca de raio 2 milímetros. Então, o raio da broca é 2 milímetros. Lembrar de converter para metro na frente. Encostar no dente. Até essa broca encostar no dente do paciente. Após, ou seja, depois de um certo intervalo de tempo de 1,5 segundo, passa a ter uma frequência. Olha, depois disso, ele passa a ter uma frequência. Então, vamos chamar isso aqui de inicial. Então, essa aqui vai ser a final. De 500 Hz. Determina o modo da aceleração escalar. Ele quer saber a velocidade, a aceleração escalar, que é linear. Tá bom? Neste intervalo de tempo. Ok, pessoal? Então, repito, ele está dizendo que a broca do motorzinho gira com a frequência de 2.000 Hz até encostar no dente, tá certo? Do paciente. E aí ele gira com esse raio aí de giro, 2 milímetros. E aí isso gasta o quê? 1,5 segundo. Ou melhor, 1,5 segundo depois, a frequência estava 2.000, caiu para 500 Hz. Ele quer saber qual é a aceleração linear. O que eu vou fazer? Para que eu descubra qual é a aceleração linear, olha só. E tem movimento angular no meio, eu vou precisar de quem? De descobrir quem é essa aceleração angular. O raio foi fornecido. Se eu souber isto aqui, ó, se eu souber isto aqui, eu descubro isso. Então, eu já sei que, vou colocar aqui em azul, o que eu preciso é velocidade angular vezes o raio. Vamos buscar o raio. Trata-se de um movimento variado. Para buscar esse raio, eu vou precisar de quem? Dessa velocidade angular. Então, vamos fazer o seguinte. Vou dizer que a velocidade angular final é igual à velocidade angular inicial mais a aceleração vezes o ΔT. Pronto. ΔT. Ok? Quem é a velocidade angular final? Vai ser 2π o F final. Esse aqui. Esse lado. E o inicial vai ser 2π F inicial. Mais a aceleração, que é desconhecida, vezes quem? 1,5. Certo? Vou colocar ΔT, agora aí na outra linha eu vou substituir os valores. Vamos lá, vamos substituir os valores. 2π, deixa como está aí. Quem é a frequência final? 500. Ó, aqui está no lado esquerdo. 2π, quem é a frequência inicial? 2.000. Mais essa velocidade angular, vezes quem? 1,5. Aqui eu tenho 1.000 π
Do outro lado vai ser o quê? 2 vezes 2, 4. Vai vir para cá logo. Vai. Eu vou mudar o sinal, que estou trocando de lado. 4. Eu falei 1000, escrevi 100. 1000 pi menos 4000 pi igual a quem? Do outro lado ficou 1,5 alfa. Vou colocar aqui a aceleração angular. Isso aqui vai dar quanto? Menos 3000 pi. Dividido para quem? Para 1,5. Certo? 3000 dividido para 1,5. Isso vai me fornecer o valor de 2000 pi radiano por segundo ao quadrado. Negativo, né? Ele quer quem? A aceleração. Vamos lá. Então, a aceleração linear é igual à aceleração angular vezes o raio. Essa aceleração vai ser quem? Menos 2000, vou considerar aqui um módulo. 2000 pi vezes o raio. O raio foi quem? 2 milímetros. Esse 2 milímetros aqui é quem? É 2 vezes 10 a menos 3 metros. 2 vezes 10 a menos 3. Então, A vai ser igual. 2 vezes 2, 4. 4000 pi vezes 10 a menos 3. Então, este A vai ser igual a menos 4 pi metros por segundo ao quadrado. Porque esse 10 a menos 3, ó, cortei 3 casas para cá. Ó. Essa é a nossa aceleração. Foi o que o problema solicitou da gente, para a gente calcular a aceleração. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Acompanhe a sequência dos vídeos. Teve dificuldade, volta e vê os vídeos anteriores, tá bom? Referente ao que a gente está colocando. E na próxima aula, vamos continuar falando de movimento circular, muito mais acoplamento, movimentos concêntricos, ok? Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.